aqueles que estão aqui. Pela primeira vez, meu nome é Bruno, sou esposo de Rafaela, pai de Arthur e de Liz. Eu sou um dos pastores dessa igreja. Na verdade, me deram esse cargo de pastor porque eu não consegui convencer o ministério de me dar o de coroinha. Eu queria esse, mas como não foi possível, aí eles me chamaram para ser um dos pastores e eu tive que aceitar, amém? E tem sido um prazer essa caminhada com Deus, divertida, extraordinária, maravilhosa, emocionante. A palavra de Deus impulsiona a gente de uma forma tão linda, gente, e nos faz viver tantas coisas maravilhosas em Deus, vencer desafios de formas tão inusitadas. E com certeza você está aqui para ser chacoalhado por essa palavra e também ser impulsionado por ela, vencer desafios de formas inusitadas e viver uma vida extraordinária em Deus. A Bíblia diz que eu bem sei que pensamentos tenho ao seu respeito, sabe? Deus tem planos ao meu seu respeito, isso já é muito bom. E o bom é que Ele sabe que Ele tem planos, porque às vezes nós fazemos planos, mas nós esquecemos dos planos, mas isso não é Deus. Isso não é a forma de Deus interagir. Ei, quantos planos Felipe já fez com você que você tem certeza que ele já esqueceu? Tem alguns, não tem? É melhor a gente não entregar ele hoje tanto assim, vamos ser mais discretos. Balança a cabeça com menos veemência, para o pessoal não ver tanta frustração, entendeu? Né? Mas sabe, gente, a gente tem planos e muitas vezes nós esquecemos dos nossos planos. Mas Deus diz, eu bem sei. Ele não só sabe, mas Ele sabe bem que plano Ele tem ao nosso respeito. Uau! Você já pensou que coisa extraordinária? O Deus Criador dos céus, da terra, do universo e tudo aquilo que há, Ele tem planos ao seu respeito. Uou! E não somente Ele tem planos e redigiu, está lá na gaveta como aqueles sonhos que nós temos gavetados, mas Ele bem sabe. Sabe? Quando nós sabemos bem de algo, quando nós estamos conectados com algo dessa forma tão intensa, aquilo arde em nosso coração. E eu fico muito louco quando eu vejo na palavra de Deus que Deus vela pela sua palavra para ela cumprir. Deus escrevendo planos, sonhos ao meu, seu respeito. E aquilo agora se torna palavra de Deus para mim, para você, promessas, desígnios da parte dele que precisam se cumprir. E muito mais louco ainda quando eu vejo esse Deus se levantando e dizendo, ei, eu não esqueci, eu sei bem dos planos que eu tenho ao seu respeito. Planos de bem, não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Em algumas versões diz para lhe dar o fim que você deseja. Uau! Você já se imaginou desejando coisas em seu íntimo, você tendo aqueles sonhos, aqueles devaneios loucos e você muitas vezes esquecendo deles, mas Deus dizendo, não, eu não esqueço. Eu não esqueço daquele dia, eu não esqueço daquele pensamento, eu não esqueço daquilo que você um dia cogitou. Para você foi só uma cogitação, mas para mim é um plano. E um plano que eu sei bem como fazer. Uau! Porque eu estou aqui para dizer uma coisa, meu amado. Existem muitas vozes, a Bíblia diz, todas elas têm significado, mas precisamos entender que existe uma voz e um caminho que leva a Deus, chamado Jesus Cristo. E através desse novo, vivo caminho que nos foi dado pelo sangue de Jesus, que hoje é o nosso eterno sumo sacerdote, uau! É aquela pessoa que nos conecta novamente com um bom Deus. E que Deus é esse? Deus que tem planos ao meio a seu respeito e Ele bem sabe de cada plano. E Deus vai avivar alguns bons planos para você nessa noite. Ele vai avivar coisas em seu coração. Cogitações que pareciam naturais, elas vão ter a força do mundo do Espírito. Porque as coisas que se veem são criadas das que não se veem. Muitas vezes um pensamento e uma cogitação, coisas que para mim e para você parecem uma conexão de algo que está longe, Deus está perto. E a Bíblia diz, perto está o Senhor. Uau! Daqueles que o temem. E sabe, meu amado, existe um contexto para mim e para você, de um Deus próximo, de um Deus perto o suficiente para ouvir o ecoar do seu coração e de guardá-lo consigo mesmo quando você esquece. Uau! E eu fico muito feliz quando eu vejo esse Deus que tem planos bons. É bom saber que é bom, porque tem um bocado de gente pensando um bocado de bobagem na nossa vida. Você viu como eu comecei o culto dizendo um bocado de gente bonita, eu olhei para o meu cunhado e disse, mas eu não posso dizer isso em todos, né? Ele é de casa, eu posso ser mais sincero com ele, né, que com os outros, né? Mas ele é um rapaz bonitão, é só para mexer com ele um pouco. E aí quando você
vê Deus ao meu seu respeito. Pai, Criador. E não somente nos deu o fôlego de vida e a oportunidade de viver, existir, e disse: te vira. Vive aí, porque você tem força, você já respira, você já tem tudo que você precisa. Não! Um Deus que disse, através de Jesus Cristo, que nos daria todas as coisas através do seu Espírito. Um Deus que decidiu dar o Espírito Santo para ser para mim e para você comunhão. E através do Espírito, fazer com que todas as coisas acontecessem. E aí Jesus Cristo paga um preço altíssimo para que a comunhão que tinha havido sido quebrada pela maldade e pelo pecado do homem, Ele paga um preço altíssimo de vida para estabelecer de novo esse caminho. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, mas aquilo era um sinal do que estava acontecendo por dentro. E aí depois Jesus diz: olha, mas agora eu vou dar para vocês um outro que é assim como eu. Qual? Vai também estar instruindo sobre a verdade. O próprio Jesus diz: olha, eu não vou ter tempo de falar sobre todas as coisas com vocês, mas fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo vos revelará tudo. E nós estamos falando aqui, nós vimos no vídeo de apresentação desse ano de como as coisas seriam, estamos entrando na década de que tudo é possível, mas como tudo será possível se nós não sabemos o que é o tudo? Quem revela tudo é o Espírito Santo. A Bíblia diz, para mim e para você, que havia um mistério que estava oculto, mas a Bíblia também diz que agora Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus não nos criou para viver o mundo sem saber para onde ir, o que fazer, o que tocar. Deus nos criou para viver o mundo com gana, com força, com vigor. E para viver essa vida guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito. E porque ele é guiado pelo Espírito, o maligno não toca. O maligno não toca. Uau! Você sabe que é você viver uma vida preservada porque você decidiu ser guiado por alguém que lhe ama, que está dentro de um contexto da parte de Deus, sendo responsável pela revelação da minha e da sua vida. Antigamente nós pegávamos aqueles filmes e aqueles papéis, tínhamos que colocar lá na água e num canto escuro, tudo muito certinho para poder trazer a revelação das fotos. Hoje você pega um negativo, pega um aplicativo do celular, você escaneia ele, ele traz a foto para você. Hoje você já consegue de uma forma mais rápida captar uma imagem, aquilo já ficar revelado pelas telas e ir para a impressora rapidamente, você manda imprimir pelo Wi-Fi. Conexões são muito mais rápidas, e é exatamente o que Deus fez quando o Espírito Santo veio sobre a terra. Antigamente o homem, ele precisava, para poder entrar na presença de Deus e ouvir a sua voz, ele precisava de sacrifícios de animais, ele precisava estar andando, fazendo tudo muito certinho, porque senão essa conexão se falhava. E aí havia os sacerdotes e os sumos sacerdotes. O sumo sacerdote entrava de ano em ano para poder alcançar os santos dos santos, e a Bíblia diz hoje para mim e para você: entrai com ousadia no Santo dos Santos. De ano em ano ele entrava, e dizem que muitas vezes ele era amarrado, porque não sabia se voltava, porque se tivesse em pecado quando entrava morria. E aí a Bíblia diz que agora em Cristo Deus não está imputando mais os homens as suas transgressões, e está dizendo: vinde ao altar, vinde aos santos dos santos, vinde à minha presença, venham ouvir a minha voz, venham entender os planos que eu tenho para a sua vida. Porque eu bem sei que planos eu tenho ao seu respeito. E quando a humanidade não tinha mais a habitação e a comunhão com o Espírito, era difícil demais. Havia todo um ritual, toda uma forma para que talvez um homem pudesse ouvir o que Deus estivesse falando e poder falar ao povo o que Deus queria. Mas hoje a Bíblia diz que Jesus se fez para mim e para você o caminho, a verdade, a vida. E que nós temos conexão com o Pai através da comunhão dele e do seu Espírito. Hoje eu e você podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eu estou aqui, fala comigo. E nós começamos a ouvir por dentro a voz. Muitas vezes ouvimos de verdade por fora também. Hoje nós temos uma comunhão com Deus tão linda, tão rica e tão extraordinária. Coisas têm acontecido na nossa vida com tanta firmeza, com tanto vigor,
com tanta alegria. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu fui ser pai a primeira vez, eu louco para ser pai, minha esposa fugindo um pouco daquele contexto, não queria agora porque estava no meu doutorado. E disse, qual é o problema? Faz doutorado de barriga, de tudo, de problema nenhum, não era eu que ia carregar, né? E ela, não, vamos esperar mais um pouco. E eu já com a vontade de ser pai. Aí, graças ao bom Deus, diga comigo, graças a Deus. É melhor você antes saber o que eu vou dizer, para você dizer graças a Deus. Mas vamos lá. E aí naquele contexto, ela pega um abusozinho anticoncepcional. Aí eu disse, olha, está começando a chegar a minha chance. Ela disse, eu vou parar de tomar, você começa a usar o preservativo. Eu digo, beleza, tudo bem. Consegui usar bem até a primeira, a segunda semana. Depois já enjoei daquele negócio também. Já estava doido para ter menino mesmo. E eu me lembro que teve uma noite que pega você, pega eu, pega você, pega eu. Aí nessa história ninguém pegou. Quando ela viu, ela fez, você está sem? Eu digo, estou, e você está grávida. Ela, não, miséria. Aí ela pegou, se você está sem preservativo, eu vou ficar grávida. Eu digo, vai mesmo, você está grávida. Aí ela olhou para mim e disse, não, pelo amor de Deus, eu estou no meio do doutorado, não posso ficar grávida. Mas agora já ficou, só concordei com a primeira parte. E Arthur foi chance única. Eu tinha que acertar naquele dia. Mas talvez para você acertar em um dia só, possa ser algo comum, possa ser algo possível. Mas eu tinha um espermograma que dizia que nem filho eu podia ter. Mas eu tinha da parte de Deus uma voz, e Deus bem sabia dos planos que Ele tinha ao meu respeito. Começou um enjoozinho do anticoncepcional da parte dela. Depois é um abuso só da camisinha. E aquela vontade de ser pai. E aquele desejo surgindo, Deus dizendo, você vai ser pai, você vai ser pai. Na primeira oportunidade, quando ela disse, vai ser pai, eu fiz, o que dois ligaram na terra, ligado no céu. Eu disse, está ligado, eu vou ser pai e vai ser um menino. Quando ela olhou para mim e disse, não, mas agora não. Eu disse, não, eu só concordei com a primeira parte. É o que dois ligar, agora tu está sozinha, não tem ninguém para ligar contigo. A gente já ligou. E ela disse, não pode de jeito nenhum. Eu disse, vá dormir que eu vou orar. E aí ela foi dormir, eu fui orar, dizendo, Deus, essa é a nossa oportunidade. Talvez ela não dê outra para a gente tão fácil. O Senhor precisa pegar junto comigo. E 9 meses depois eu estava... 9 não, que ela é um pouco apressada, ela sempre tira um pouco antes do tempo. 8 meses depois eu estava com o Arthur nos meus braços. Lindo, extraordinário da parte de Deus, inteligentíssimo. Mas sabe, meu amado, Deus sabe do desejo do teu coração. E Ele sabe como pegar as oportunidades da vida. Quando você estiver meio que desconectado, às vezes, de um sonho ou de outro, mas se você ainda estiver conectado nele, mesmo que você se desconecte do seu sonho, porque você ainda está conectado nele, você ainda vai estar conectado ao seu sonho. Porque por mais que você não esteja tão conectado assim, tão comprometido com a sua vida, Ele está comprometido até o talo. Aqui sabe o que é até o talo? É só coisa de nordestino, sabe, não sabe? Ele está comprometido em tudo. Deus está comprometido com você. Quando você começa a se esquecer dos sonhos, Ele começa a de alguma forma reavivar isso no meu e no seu coração. E as oportunidades, quando vêm, parece que agora tudo está cooperando. Aí você, é verdade, tudo está cooperando, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem propósitos da parte de Deus que nós precisamos entender e buscar. E quando buscamos os propósitos, tudo começa a cooperar. Não só parece que as coisas estão se ajeitando, não, elas estão se ajeitando mesmo. Elas estão cooperando mesmo. Elas estão colaborando de alguma forma para que dê certo. Mas pastor, você não sabe do caos que é a minha vida, das situações que às vezes eu passei, mas eu sei quem é o meu Deus. A Bíblia diz que Ele, no lugar de espírito angustiado, Ele nos dá um óleo de alegria. No lugar de nossa vergonha, dupla honra. Ei, deixa eu só dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus de repente. Ele nem sempre vai livrar você das situações difíceis, mas lá Ele vai estar com você. Sabe, havia jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados dentro daquela fornalha, Deus não livrou eles de cair no fogo, mas Deus estava lá com eles no fogo. Eles olharam e disseram, nós jogamos 3, e por que tem 4 pessoas andando lá? O próprio Cristo, a pessoa de Deus caminhando com eles. As pessoas talvez não vão ver Deus com você quando estiverem lançando sobre você a condenação, a culpa. Elas não vão talvez estar enxergando quem você é para Deus quando elas estiverem lhe acusando. Mas deixa eu só lhe dizer uma coisa, quando Deus estiver te exaltando, elas vão ter certeza de quem você é.
Quando eles estavam sendo acusados, pareciam homens sem pai, desprovidos de um Deus. Quando eles estavam sendo lançados, pareciam ser pessoas incapazes, sem força de lutar contra aquela injustiça. Mas quando eles estavam no fogo, eles foram vistos como homens distintos, que caminhavam pelo fogo e não ardia nem as suas vestes, porque Deus estava com eles. Uau! Mas sabe o que eu acho lindo? Algo queimou quando eles entraram no fogo. A Bíblia diz que as amarras foram queimadas. Somente as amarras foram queimadas. No dia que Deus se levantar para dizer: ei, eu bem sei, e começar a reavivar os dons, os talentos, os sonhos dentro de você, pode ficar certo que as amarras serão queimadas. Pode ficar certo que aquilo que estava impedindo você de se mover livremente vai cair por terra, vai se esvair como pó no meio do fogo do Espírito Santo. Mas você não. Você vai ser preservado porque Ele bem sabe dos planos que Ele tem ao seu respeito, planos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Mas deixa eu só lhe dizer uma coisa, amado. Esse é um projeto de colaboração. Deus nos chama a ouvir os seus planos para interagir com os seus planos. Deus nos chama a ouvir a sua voz para que nós possamos estar com Ele em um fluxo que alimenta as nossas vidas. Em Provérbios, por exemplo, no capítulo 3, diz: ei, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Ei, deixa de ter dias pequenos, dias que sem repercussão. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer dias grandes, onde Ele tem repercussão na nossa vida e na vida de pessoas. Grande não só porque vai ter mais horas e mais minutos, não. Grandes porque serão dias decisivos, dias de alta produtividade, dias onde as coisas acontecem de verdade. Uau! Não te esqueça dos meus ensinos e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Está na hora de ter dias grandes. E te acrescentarão anos de vida e paz. Ei, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Ei, existe algo que precisa ser ensinado e algo que precisa ser guardado em nosso coração. Em Provérbios, no capítulo 4, ele diz assim: ouve, filhos, as instruções do Pai, que estai atentos para conhecer o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixes os meus ensinos. Uau! Então ele está dizendo: ouve a instrução. No versículo 10 ele diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, guardar em coração, ouvir de forma atenta a doutrina. Ouve, meu filho, aceita, abençoado, aceita. Dá uma cotovelada mesmo assim, quem está do lado, diz: aceita, rapaz. Porque tem hora que a gente diz assim devagarinho, mas tem hora que a gente tem que dar uma chacoalhada. Aceita. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela pode ser resistida, mas quando ela é aceita, ela faz um rebuliço na nossa vida. Eu me lembro que pastor Bud, o fundador do nosso ministério, ele disse: quando eu lia Marcos 11:23, eu dizia: isso é carochinha. Que conversa, vou falar com o monte vai se levantar, vai se jogar no mar. E ele disse: eu fui para diante de Deus e disse: Deus, eu não acredito nisso não. Cá para nós, eu e você, quando eu ler esse texto aqui, eu não acredito não. Mas a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então só porque eu não acredito eu vou ler todo dia, porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir. E você vai fazer com que o que é verdade para você também seja verdade para mim. Aceita. Não, mas eu não concordo. Não, mas não é bem assim. Não, mas eu não acho que deve ser desse jeito. Ei, aceita. Se Deus está falando, aceita. Não, mas eu não entendi direito, então escuta novamente, mas aceita. Não, mas eu ainda não consigo acreditar nisso, então escuta de novo, porque fé vem pelo ouvir. Medita nisso de dia e de noite, e assim farás prosperar o teu caminho. É o que Deus disse para Josué. Aceita. Nem que você tenha que mergulhar nisso até que isso esteja dentro de você.
Porque Deus não vai se fazer mentiroso para que você esteja certo. Você tem que se fazer mentiroso para que a verdade dele reine sobre a sua vida. Então, quando você estiver num conflito com Deus, quando você ver algo na palavra, quando você, não, peraí, isso é demais para mim. Não fica com é demais para mim no sentido de que é muito. Fica no sentido de que é demais para você, porque é o melhor se você viver. Isso é demais, uau! Quando você pensar que é muito, troca o muito por demais. E diga, isso é demais para mim. Demais elevado, que às vezes eu não posso entender, mas a Bíblia diz, para conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento. Eu não nasci para entender, eu nasci para viver. Nós não nascemos para entender tudo, mas nascemos para viver. Você estava lá no ventre da sua mãe ainda, substância informe, a Bíblia diz que Deus estava tecendo você. Não me explique como, eu estou lá, e está lá um negocinho, só 2 células, aí depois começa, batendo um pulsado de células. Aí o pulsado de célula cria braço, cria olho, cria cérebro, cria alma, cria espírito. Explique, irmão, como isso acontece. A gente já começou a entender um pouco disso, porque a medicina, graças a Deus, está nos ajudando. Mas vamos falar a verdade, a gente não compreende mesmo de verdade como esse trem acontece, não. E aí você vai deixar de viver, porque você não entende? Aceita. Existe algo que da parte de Deus nós precisamos ter. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. E se ele retroceder em seus sentimentos, não é o que você sente, não é o que você pensa acerca de algo que vale nada. O que vale para mim e para você é a confiança que temos em Deus. Porque a Bíblia diz que se nós retrocedermos nisso que a gente sente, nisso que a gente pensa, a alma dele, de Deus, não vai ter prazer em mim e em você. E misericórdia, que Deus me livre dele não ter prazer na minha vida. Eu quero dar prazer a ele todos os meus dias. E olha que coisa linda da parte de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, além de acreditar que ele existe, tem que saber, o cara é bom pagador, o cara é bom presenteador. Ele não somente existe, mas ele existe para te dar galardão, para te dar presente, para encher tua vida daquilo que te dá gozo e alegria e prazer. Ele não existe somente por existir, ele existe para galardoar você. Essa palavra galardão é recompensa mesmo. Deus quer ser a nossa recompensa, amado. Você já pensou isso? A recompensa da nossa busca, a recompensa do nosso trabalho. Deus quer ser Ele mesmo a recompensa. Por isso diga assim novamente, é uma cotovelada mesmo, aceita. Aleluia. Não vai dar não. Isso mesmo, para ver se ela aceita. Vamos lá. Aceita. E ele diz assim, eu gosto disso. Filho meu, aceita as minhas palavras. Vai te multiplicar os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinarei, e pelas veredas da retidão vou te fazer andar. Uau! E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. E se você começar a correr, as coisas começarem a ficar muito rápidas, muito agitadas, você não vai tropeçar. Eu gosto disso, é segurança, amado. Aceitar a palavra de Deus é segurança. Mas deixa eu só te dizer agora, eu vou ler algo que me tirou da cama. Quando os médicos diziam que eu não podia mandar de cavalo, não podia mais isso, não podia mais aquilo, não podia mais aquilo outro. E quando eu não conseguia me levantar sem me mover com dor, não conseguia amarrar o meu sapato sem sentir dor, Deus disse para mim, ei, filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinos, inclina os teus ouvidos, Provérbios 4:20. Não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Uau! Eu disse ao quê, Deus? Ele fez isso mesmo. Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Como assim? Deus disse, isso mesmo. Atenta às minhas palavras e aos meus ensinos, inclina os teus ouvidos. Eu fiz, mas como?
Vou fazer isso. E da mesma forma que eu estava me inclinando muitas vezes àquela dor, e cedendo a ela para ir para a cama, Deus começou a me ensinar, a me inclinar a Ele em minha adoração. Inclinar a Ele quando eu não queria fazer alguma coisa, mas eu sabia que era o certo a ser feito. Me inclinar a Ele quando eu devia fazer algo por alguém que eu queria, na verdade, era matar. Mas, na verdade, eu precisava abençoar. Me inclinar às suas razões. Sabe, meu amado, existem coisas que a gente não é um movimento natural. Se você precisa fazer força para se inclinar. Não é porque você simplesmente deseja aquilo, não. Você precisa fazer um movimento para se inclinar a favor de algo. Eu comecei a entender que quando eu começasse a ouvir Deus, Ele iria me desafiar e a vida ia virar uma grande aventura. E aí começou a ficar muito doido, porque aí, por exemplo, eu estava andando pelas ruas, e aí eu andando pelas ruas, eu encontro um rapaz que tinha o mesmo nome do que eu, Bruno. Estou eu e Arthur no carro. Quando eu passo, está Bruno com um dedo na cara da esposa dele, e ele xingando ela, gritando com ela no meio da rua. E quando eu passo, Deus diz: volta. Eu faço: Deus, filho meu, atenta às minhas palavras e às minhas razões, inclina os teus ouvidos. Você pode não querer se envolver com aquilo, mas eu quero. E aí eu tinha que saber se era a minha razão ou era de Deus. Qual era a razão que queria me mover naquele momento? Volta, Bruno. Tá bom, pai. E aí dá a meia volta no carro. Quando eu abro o vidro, Arthur sai do banco de trás, pula para o banco da frente sem eu falar nada e faz: Jesus te ama. Somente 3 anos de idade. Deus fez ele pular de dentro do carro. Quando eu abro o vidro, ele pula e salta na minha frente e diz: Jesus te ama. O menino olha e faz: só pode ser Deus falando com a gente. Aí, ele já tinha aberto o caminho, eu fiquei macho, né? Eu levantei o dedo para ele e disse: agora, se você quiser ser homem, entre dentro desse carro. Eu vou lhe ensinar a ser um homem. Agora, no dia que você levantar o dedo para sua esposa novamente, do jeito que você está levantando, você vai ter um problema comigo. Se você quiser continuar sendo um vagabundo, fique na calçada. Se você quiser se tornar um homem, entre dentro desse carro que eu vou lhe ensinar a ser um homem. Mas você nunca mais levanta o dedo para sua esposa. Ele me pede licença, me pede desculpa e entra dentro do carro. Passo o dia fazendo ações sociais, entregando comida, fazendo um bocado de coisa comigo, com o pessoal da igreja. Quando termina aquele dia, ele faz: rapaz, sabia que eu ia conhecer alguém como você hoje. Eu disse: mas agora vamos ter a nossa conversa. No meio disso, eu passo em casa, pego Rafaela, aí já agora está Arthur, mais 10 minutos Arthur já está no colo da mulher dele, deitada, dormindo. E aí no meio do caminho, Rafaela descobre que eu não conhecia quem eles eram, estavam sabendo quem eles eram, o nome, o que eles faziam, o que eles não faziam, exatamente naquele momento, e que eu estava tirando um cara de uma bocada de fumo, o olheiro de uma bocada de fumo, para fazer dele um homem consagrado a Deus, pai de família e sacerdote do seu lar. Mas isso só é possível, meu amado. O nosso dia só será grande, o nosso dia só será relevante para a nossa vida e para a vida de pessoas. O nosso dia só será transformador para nós e para aqueles que Deus colocar no nosso caminho, quando nós estivermos com os nossos ouvidos atentos à sua voz. Deixa eu só lhe dizer, na década do que tudo é possível, existe uma voz querendo falar comigo e com você. Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Deus quer comunicar coisas grandes. Sabe, pode parecer muitas vezes que Deus está querendo comunicar coisas grandes e você vai parar e vai assistir como quem assiste um grande seriado, e aí fica passando aquelas imagens e você fica: uau, que massa. Não é assim. Deus vai falar coisas grandes dizendo assim: ei, para o carro e volta. Deus vai falar coisas grandes dizendo assim: ei, não é aqui, é naquele lugar, entra lá que vai dar certo. Deus vai falar coisas grandes quando disser para você: se arrependa do rancor que você levou em seu coração e se decida perdoar a sua família. Deus vai falar coisas grandes com você. Parece que Ele vai começar com coisas pequenas, mas o desdobramento disso vai ser grande na sua vida. Mas você precisa confiar. Você precisa confiar.
Você precisa entender que é do seu coração que procede as saídas da vida. Então não dá lugar à tua mente, mas deixa aquilo que arde no teu coração guiar a tua vida. Quando Deus tocar os teus sonhos, sabe? Vibra com Deus por causa dos teus sonhos e pega firme com Ele neles, porque agindo Deus, quem impedirá? Quando você vê Deus agitando os seus sonhos de dentro de você novamente, não fica só dizendo, não, lá vem Deus de novo com essa mania de grandeza. Não, não é mania de grandeza não, é grandeza mesmo. Porque tem gente que quer ser, mas a Bíblia diz que o próprio Deus se identifica como eu sou. Deus não quer ser, Deus é. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso, Ele é o amor que excede o entendimento, Ele é a graça que nos assiste em nossas fraquezas e nos habilita com dons, Ele é o socorro bem presente no meio da nossa tribulação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele é Deus. Então, meu amado, deixa eu só lhe dizer uma coisa, vamos ouvir a voz de Deus juntos. Vamos andar em seus caminhos juntos. Estamos vivendo a década do que tudo é possível. A única coisa que Deus quer é que você incline o seu coração. E você precisa entender, meu amado, que existe algo da parte de Deus que é grande para que você viva, para que você experimente, mas você precisa se render. Você precisa se render. Você precisa se render, como a música diz, eu me rendo, mas eu me rendo para te conhecer mais. Eu me rendo, Pai, porque você é o melhor que eu tenho na minha vida. Então, Pai, vento de poder, sai. Sabe, meu amado, às vezes precisa vir mesmo um vento, um rompimento na nossa vida para que o querer de Deus se faça. E hoje é o dia de Deus fazer o querer dele na minha e na sua vida. Então, meu amado, eu chamo você agora a levantar as suas mãos em adoração. E consciente da vontade de Deus, do Deus que tem planos e que bem sabe que planos tem ao meu ao seu respeito. Eu chamo você agora a se render em adoração a Ele. A confiar a sua vida mesmo e dizer, Pai, eu me rendo mesmo. Eu confio mesmo. E sabe,